a gente adequa o modelo e o jeito de investir de acordo com a trajetória que a gente enxerga no empreendedor e a trajetória que o empreendedor conta pra gente. E olha só, iniciando mais uma trilha aqui, a trilha das startups de sucesso. E com quem que eu vou conversar hoje? Pedro Carneiro, ele que é sócio da Ace Startups. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Pô, imagina, eu que agradeço você ter aceitado aqui o convite e me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal, falando aí sobre essas startups. Agora é o seguinte, ó, eu entrei lá no LinkedIn de vocês... e vocês dizem que vocês estão desde 2012 transformando grandes empresas em organizações mais inovadoras, ágeis e startups em negócios de nível global. Então tem 3 coisas aqui importantes dessa fala que eu queria entender um pouquinho contigo. Como é que você transforma uma empresa em uma organização mais inovadora? Como é que você faz isso? Legal. Acho que dentro da Ace, a gente pode ir explorando isso ao longo do tempo e do papo aqui, mas a gente acabou criando várias frentes e vários jeitos de explorar o mesmo conhecimento que a gente construiu, que é de transformar negócios em negócios mais inovadores e fazer esses negócios crescerem. Começou com startups, né? E aí depois a gente foi criando negócios dentro de casa e hoje é um misto dos dois. Só que quando a gente fala para grandes empresas, a gente tem uma frente de inovação corporativa que chama Ace Cortex. Cortex vem do Corporate to Exponential. Então a gente ajuda as empresas grandes a trabalharem com startups ou como startups, de dentro para fora e de fora para dentro. A gente tem hoje mais de 150 clientes corporativos das 200 maiores empresas do Brasil, 150 são nossos clientes. Então você consegue imaginar de tudo. Tem desde Gol, Renner, a própria Natura, a própria CIMED, Randon, Gerdau, Mastercard, BTG Pactual, enfim, tudo que você puder imaginar. E a gente ajuda essas empresas hackeando o processo interno delas, que é um processo mais corporativo, para poder acelerar algumas iniciativas internas. A gente usa startups para poder acelerar isso, né, com 2 times separados, ou a gente faz isso de dentro para fora, desde fazendo treinamento interno, ou a gente separa times internos de intraempreendedorismo e ajuda esses caras a tocarem um projeto inovador dentro da empresa. Ou seja, a gente pega as pessoas que têm mais cabeça empreendedora, ajuda a potencializar isso, coloca dentro da rede e aí elas conseguem gerar um resultado melhor dentro da corporação. E aí, como ela está dentro de uma empresa muito grande, o resultado acaba sendo muito relevante financeiramente. E aí, por isso que as empresas contratam a gente para acelerar esse tipo de desenvolvimento. Agora, você falou uma questão que é o seguinte, vocês ajudam essas empresas que são maiores, empresas grandes, a trabalharem com startups ou como startups. Qual que é a diferença? Legal. Porque é interessante que a gente fala assim, eu sou startup, mas não é uma empresa? Startup não é empresa? Qual que é a diferença de uma empresa para uma startup, entendeu? Legal, não, ótimo. Quando a gente fala de uma startup, eu gosto muito de usar o conceito do Steve Blank, que pra gente é um dos mestres aí nesse negócio. Que uma startup é uma organização temporária buscando um modelo de negócios escalável, sustentável e previsível num ambiente de alta incerteza. Ou seja, a Gerdau, por exemplo, que é o nosso cliente, eles não são uma startup, né? Só que eles podem ter núcleos de inovação que vão agir como startups. Quando você está na inovação e você está na ponta do que é possível e de novos modelos de negócio, aquele time ele precisa agir como uma startup. Porque ele está procurando uma nova forma de fazer o que eles já fazem e usar os ativos que a empresa já tem para encontrar um modelo de negócio diferente que seja previsível, escalável e repetível. E aí, baseado nisso, a gente pega esse time interno dentro da empresa e coloca um mindset de startup e ajuda ela a trabalhar como uma startup, ou seja, sem se apoiar à estrutura e à burocracia da grande corporação, mas de uma forma que ela consiga explorar o que a corporação tem de bom, né? Mas para explorar o máximo ali de um novo conceito, um novo modelo de negócio, um novo produto, enfim. Tudo isso anda mais rápido quando você pensa e trabalha como uma startup que já faz isso porque ela não tem opção. Porque se ela não fizer isso, ela acaba, ela morre, né? Então a gente consegue trazer um pouco dessa mentalidade, porque a gente já trabalhou aí com
quase 1.000 empreendedores desde o começo. A gente já investiu em quase 150 agora. Desses 150, a gente já vendeu 26. Então, 26 desses são boas histórias de sucesso. A gente diz que a gente é uma fábrica de milionário, né? Pega o empreendedor quando ele está no comecinho e a gente vende, né, para grandes corporações, como o caso da Local Web, que a gente estava até comentando antes. Hoje, a Melhor Envio, eu espero que todos os ouvintes, inclusive, tenham já recebido um pacote da Melhor Envio. E é isso que a gente faz, né, para que os negócios tenham um impacto real na vida das pessoas. Acho que essa é a grande missão, assim, da ACE. Agora, você comentou de temporário. Uma startup, ela é temporária? Ou seja, chega um momento que ela vai deixar de ser startup? Teoricamente, sim. Só que como o mundo está andando muito rápido, normalmente você tem novas frentes e que passam a ser tradicionais e outras frentes que você continua inovando. Pega um bom exemplo do Nubank, por exemplo. Quando você estava no início, eles faziam uma coisa que ninguém mais fazia, que era cartão de crédito digital num banco, que nem era banco na época, né? Sem agências. E esse era o grande diferencial deles. Eles estavam fazendo isso, né, num ambiente de altíssima incerteza, porque a regulação tinha acabado de mudar, e eles estavam procurando um modelo de como que eu ganho dinheiro se eu não cobro ninguém, eu não cobro mensalidade, eu não cobro nenhuma taxa e eu não tenho nenhuma estrutura, enfim. Eles estavam nessa busca, então eles eram uma startup de ofício. O que aconteceu foi, eles não ficaram menos inovadores, mas todo o mercado se adaptou. O que era inovação 10 anos atrás, hoje é normal. E aí, ela para de ser uma startup? Sim, só que hoje o Nubank tem cripto, o Nubank fez o IPO e ele continua abrindo outras frentes. Eles compraram o Easy Invest, virou Nu Invest. Então, quanto maior a startup for, mais vai ter espaços em que ela age como uma empresa tradicional e mais vai ter espaços em que ela age como um ser inovador. O próprio Facebook tem isso, a Amazon tem isso, os grandes players de tech também. Na Microsoft, com certeza você vai achar vários setores lá que parecem repartição pública. Só que tem algumas frentes, a frente de inteligência artificial, a frente de hardware, de IoT, etc., tem o mesmo espírito de startup de quando eles estavam na garagem. Então, e a mesma coisa com uma grande corporação. É um negócio que é menos A ou B. Tem todo um gradiente lá dentro em que você tem setores que são mais inovadores, tem gente que parece mais com startup, tem gente que parece mais com a estrutura, né, tradicional corporativa, e é isso que a gente ajuda a identificar e potencializar. Ou seja, é correto eu falar que a startup tem a característica ali dentro dela de inovação. Uhum. Se não tem a inovação, esquece, não é startup. Perfeito. E aí o problema da inovação é que amanhã já não é mais inovação. Então a inovação não é um projeto de um único salto. Então você inova, passou um ano, todo mundo já correu atrás. Aí você inova de novo, aí passou um ano, todo mundo já correu atrás. Aí você inova de novo, aí mudou a regulação, ficou mais fácil para o resto. Então é um processo que ele não tem fim. Se você for olhar, né, os maiores players dos Estados Unidos, da Bolsa, esses caras chegam a investir de 15% a 20% da receita em inovação e pesquisa. Claro, tem bastante pesquisa de produto, de tecnologia, mas tem muita coisa que é inovação de processo, que é o que mantém esses caras lá na frente. Então, se você parar para respirar, todo o resto consegue correr atrás e vai te atropelar. Agora, uma coisa que vocês comentam é que vocês transformam também a empresa em empresas mais ágeis. O que é uma empresa ágil? É simplesmente uma coisa mais rápida? Não necessariamente, né? Quando a gente fala numa empresa ágil, a gente fala para conseguir descomplicar alguns processos de tomada de decisão e orientar melhor a empresa como um foco, né? A gente aqui como investidor, a gente passou muito tempo sendo CEO do CEO. Quando você chega num empreendedor, ele fala, o meu foco é A, B e C. Só que passa um mês, a vida real acontece e aí o dia a dia toma muito da energia dele. Então, o que a gente faz como conselheiro das empresas que a gente investe, por exemplo? Eu chego para o empreendedor e falo, olha, mas lembra que você falou para mim que sua prioridade era 1, 2 e 3? O que você está fazendo em relação a essa prioridade? Aí ele, nossa, é mesmo. E aí ele coloca de volta isso dentro do bolo. É algo mais parecido com isso. Acho que tem duas etapas. Tem a etapa de trabalhar no processo, ou seja, olhar todas as etapas de aprovação. Tem empresa que, enfim, um dos nossos clientes também era a Mastercard lá no passado, e o processo de aprovação de um negócio muito regulado como esse, ele pode ser muito mais complicado, né? Então, como é que a gente ajuda essa empresa a desburocratizar algumas coisas em específicas para que em projetos inovadores ela consiga andar mais rápido? Ou seja, para você liberar um novo emissor de cartão, pode ser toda uma diligência, um trabalho, né, de avaliação. Mas e para uma startup que nasceu faz 6 meses e o cara nem receita tem ainda, como é que a gente pode colocar ele dentro do que a gente chama de fast track para que a empresa consiga aproveitar isso mais rápido, né? Então, acho que essa é a parte 1. E a parte 2 é bastante de mentalidade de como a gente toca isso no dia a dia, né? A gente
ajuda a empresa a encontrar os intraempreendedores. Ou seja, lá dentro, com certeza, tem gente que tem a cabeça de empreendedor e de dono de startup, que é a pessoa que vai além da própria função e que corre atrás de várias outras áreas e que puxa tudo para que as coisas comecem a se conversar e evoluam de uma forma que não seja só aquela coisa mais de silos, né? Que um empurra para o outro, etc. Encontrando e empoderando essas pessoas que a gente deixa a empresa mais ágil. Ela começa a agir como uma única entidade ao invés de uma série de departamentos, né? Que é isso que atrasa a evolução. E não depender de uma única pessoa para algum determinado processo, né? Exato. E assim, claro, você tem algumas redundâncias ali nos processos, né? Só que uma coisa interessante de uma startup é, quando você tem uma startup que está bem no início, não tem ninguém para cobrir as férias de ninguém. Uma startup no início ou você faz isso dar certo ou você vai acabar, a empresa vai morrer. Então, esse tipo de calibragem a gente faz também. A gente precisa subir, né, as consequências e os benefícios para aquela pessoa que está dentro da corporação e entender quando você tem um Bill Gates, um Steve Jobs, não tem ninguém que cobre as férias dele. Ele é o cara, ele precisa estar lá para poder fazer o negócio funcionar. Então, colocar isso também dentro da política da empresa é um negócio que é um desafio, tanto para a mentalidade quanto para o regramento. E é essas duas coisas que a gente ajuda a equilibrar. Agora, vocês falam de transformar startups em negócios de nível global, né? O que uma startup precisa para estar de nível global? É falar inglês? Ah, não, de jeito nenhum. Quando a gente fala de startups de nível global, a gente já viu e já criou muitos negócios junto com os empreendedores que deixam inveja nos grandes players globais. Assim, teve muita empresa, inclusive, que já foi investida por fundos internacionais e que está operando em outros países. Mas quando a gente fala de ter uma startup de nível global, a gente trabalha muito aqui com algumas soluções de software, né? A maioria dos nossos investimentos tem alguma coisa a ver com software porque ele é mais escalável e repetível, que é aquela ideia lá do Steve Blank. Então, quando você tem uma venda de software, a parte boa é que você consegue exportar isso de forma praticamente gratuita e indefinida. Claro, você tem um time de venda, você tem todo um time de operações e tal, mas você não está fabricando nenhum produto. Você fabrica um produto aqui e é copy-paste e você consegue colocar ele lá na China, por exemplo. Só que qual que é o grande problema? Quando você entra no mundo de software, o contrário também é verdadeiro. Você compete com o cara que está lá na Estônia e que desde do primeiro ano ele está trabalhando em desenvolvimento e ele domina 8 linguagens de programação e ele tem toda uma estrutura que a gente não tem aqui no Brasil, digitalização e etc. Então, quando a gente fala de ter uma empresa de nível global, o que acontece é, quando você sai do nível local da tua cidade, do teu estado, você para de competir só com os seus vizinhos e os seus, né, concorrentes. Mas você começa a competir com um cara que está lá na Finlândia fazendo um produto igualzinho o seu, só que 10 vezes melhor, porque lá eles têm um programa de apoio governamental em que todo mundo trabalha, pelo menos numa startup, em certo período da vida. Então, esse tipo de subida de barra é muito importante e bem definitiva para a vida das startups. É o que define se o negócio vai virar algo que pode ir para um caminho de unicórnio, por exemplo, ou se ele vai ficar um player local e ele vai ficar ali, né? A gente chama de lifestyle business. O cara vai tirar uma receita ali, vai poder pagar o seu salário, etc., mas ele não vai ser um quinto andar. Ele não vai ser uma Loft, não vai ser um Nubank. Então, esse momento é o que a gente ajuda os empreendedores a sair. E como a gente tem uma rede bem bacana, a gente é um dos afiliados do Google for Startups no Brasil. A gente operou o Google Launchpad alguns anos atrás e etc. Quando eles começaram a trabalhar com startups no Brasil, era a gente que estava aqui. Então, a gente tem acesso, se eu não me engano, a 60 ou 70 aceleradoras e investidores no mundo inteiro. E a gente vai em convenções e entende aonde está essa barra para poder alimentar de volta os empreendedores e falar, cara, isso aqui ainda não tá bom, isso aqui ainda não tá bom, para que quando a gente chegue lá fora e vá mostrar para um investidor da Estônia ou dos Estados Unidos, por exemplo, esse cara consiga comparar e a gente esteja pau a pau ali com os grandes players globais. É isso que significa, né? Então, isso muda muito a nossa percepção de concorrência, porque você pode ser 10 vezes melhor do que o seu concorrente que tá competindo com você hoje, mas a gente ajuda o empreendedor a entender quem vai competir com ele nos próximos 5 anos e é lá que ele precisa trabalhar. Pedro, agora eu achei uma coisa interessante que é o seguinte, entrando no site lá da Acer, aí tem lá as pessoas que trabalham lá e tá lá, Pedro Carneiro, né? E aí, do lado do seu nome tá lá, ex-empreendedor. Sim. Você deixou de ser empreendedor?
Não, de jeito nenhum. Acho que empreendedor é menos um papel, uma profissão e mais um estilo de vida, né? Tanto que eu, como sócio da Ace, sou um empreendedor da Ace também hoje, né? Só que na minha época eu empreendi em energia solar fotovoltaica. A empresa, inclusive, continua lá, fez 10 anos. Eu fui um dos criadores lá junto com o time. E quando eu saí dessa empresa e eu arrumei o meu primeiro trabalho de CLT, eu abri uma empresa no paralelo. Eu abri uma empresa de impressão 3D. Nossa. Comecei a trabalhar com impressão 3D, entender como funcionava, tal, transformei aquilo num negócio. Então, nem quando eu estava de carteira assinada, eu deixei de empreender. Então, aqui o trabalho na Ace é bem bacana, porque ele junta essas duas coisas, né? Hoje eu digo que eu sou empreendedor de mais de 100 negócios ao mesmo tempo. Então, de manhã eu falo com um cara que trabalha por exemplo, agro, né? Se ele faz, sei lá, um software para gerir informações de gado. E aí, à tarde, eu falo com um empreendedor de real estate, na área imobiliária. E aí, no dia seguinte, eu estou falando com um empreendedor que trabalha com inteligência artificial para diagnóstico médico, para identificar câncer de pulmão 2 a 3 anos antes. E o KPI que a gente colocou para o empreendedor é vidas que você salvou. Então, isso é um negócio que é muito estimulante, assim, porque eu acho que quem tem na cabeça de ser empreendedor, eventualmente ele vai achar e ele vai fazer isso onde ele estiver. E é mais ou menos isso que a gente acha dentro do Cortex, né, que é a consultoria de inovação, dentro das grandes corporações. Uma coisa que, na maioria das vezes, os grandes gestores e os CEOs eles não conseguem identificar tá bom, aonde estão essas pessoas com esse mindset, com esse jeito de trabalhar, que se eu juntar esse grupo aqui, grandes coisas saem dali. E aí a gente tem vários exemplos, né, de grandes produtos que saíram baseados nesse tipo de iniciativa, novos modelos de negócio, até algumas outras empresas que a gente chama de spin-offs, né, que são empresas que saem dessas grandes corporações e viram uma entidade própria, porque aquele grupo, né, viu naquilo uma oportunidade. Pedro, agora falando da parte de investimento, que eu acho que é uma parte fundamental quando a gente fala de startups. Né? Então, principalmente se a gente está falando na área de desenvolvedores, que você precisa contratar desenvolvedores para que seu negócio funcione. Desenvolvedor hoje acredito que é a mão de obra mais cara que a gente tenha no mercado. E é uma mão de obra escassa ainda, para piorar a situação. Então, ou seja, o startup vai esbarrar numa questão de investimento. Eu preciso de dinheiro para a partir daqui continuar desenvolvendo o meu negócio. O que um investidor ele avalia antes de botar o dinheiro dele naquela ou na outra startup? Ele olha o quê? Legal. Eu acho que tem vários frameworks de investimento e que comparam a startup de várias formas. E aí eu posso falar um já que é fácil de lembrar e que a gente usa aqui dentro da Ace também. Mas o principal ele olha para aquela startup e olha para as próprias expectativas e para o próprio background dele. A gente está falando isso de grupos de anjo, mas também acontece com outros investidores profissionais. E ele fala, ok, o quanto eu me identifico com a oportunidade, o quanto eu consigo entender o que está acontecendo ali e o quanto eu avalio que é a chance de sucesso para que eu consiga multiplicar o meu dinheiro. Quando eu falo de investidor, acaba sendo um produto financeiro também, né? O investidor ele coloca dinheiro para tirar um múltiplo lá na frente, ninguém quer colocar para poder perder. Então, esse é o principal. Por isso que a gente tem uma variação muito grande de tipos de investimento e de áreas. Os perfis dos investidores mudam bastante. Do mesmo jeito que o seu perfil pessoal, eu posso investir todo o meu dinheiro em startups e cripto e você pode investir todo o seu dinheiro em renda fixa e tesouro, isso não faz a gente melhores ou piores investidores, tem muito a ver com o perfil e com o apetite ao risco. Acho que esse é o ponto final. Só que dentro da Ace, a gente já até publicou alguns artigos sobre isso, tem um framework que é muito bacana, que é fácil de lembrar e que ele contempla uma boa parte do que a gente olha, que é o framework de 5T. É só lembrar dos 5Ts, que o primeiro é time, ou seja, o time que está fazendo aquilo acontecer, qual que é o histórico, etc. O segundo é tamanho de mercado, ou seja, você está resolvendo o problema só de pessoas que moram no Recife, que andam de moto verde, são canhotas e usam boné? Putz, mercado muito pequeno. Mesmo que você resolva muito aquele problema, se o tamanho de mercado não for grande, por exemplo, eu quero resolver o problema de quem aluga imóveis, um mercado muito maior. Então, o tamanho de mercado é o segundo. O terceiro é tecnologia, ou seja, e aí você estava falando de desenvolvimento, né? Será que aquele produto ele tem algo que é de diferencial? E que aquela tecnologia funciona, é uma experiência melhor? Quando a gente olha para os primeiros passos do Nubank, tinha time, tinha tamanho de mercado, né? Porque banco. Tecnologia foi um dos grandes diferenciais deles, né? Ou seja, se tem um aplicativo que lá na época, que era muito mais difícil de ter alguma boa usabilidade, você olha para os aplicativos dos bancos hoje, meu Deus, os caras ainda estão muito atrás. Então, naquele momento era uma inovação muito grande. O quarto T
é a trincheira, que é o que diferencia o seu negócio dos demais. O que impede que... E isso é uma pergunta que a gente faz para os empreendedores, né? O cara, sei lá, compete com o iFood. Fala, ok, o iFood tem bilhões e bilhões de reais. O que impede o iFood pegar 10 milhões de reais e colocar no teu problema e em 20 pessoas resolverem o que você tá tentando fazer no último ano em 15 dias? E aí precisa ter uma trincheira que não seja necessariamente ligada ao dinheiro. Porque como startup vai ter sempre gente com mais dinheiro brigando com você. E isso acho que o exemplo do Nubank é ótimo também, né? Qual que era a trincheira deles? Zero taxa. Como que alguém ia competir com eles? Como que eu ia trazer um bancão para competir se o bancão tivesse que abaixar as taxas e zerar o de todo mundo? Que foi o que eventualmente aconteceu, mas eles ficaram grandes demais. E o quinto é a atração, que é, legal, se isso está funcionando mesmo, você está crescendo? Você está ganhando dinheiro? Qual o número de usuários? As pessoas gostam? Ou seja, o quanto que as pessoas estão usando o seu produto e o quanto a empresa está crescendo. Quando você olha para essas 5 coisas, eu acho que você consegue ter uma foto bem bacana já sobre o negócio. E quando você monta esse framework e dá uma nota para cada um, por exemplo, você consegue comparar de uma forma mais objetiva. E aí isso, mais a tua avaliação e o perfil do investidor, acho que é mais ou menos o que monta a decisão. E eu acho que esses 5 T's também podem te ajudar muito na criação do seu próprio negócio. Com certeza. Porque aí, a partir disso, você consegue ter um vislumbre ali se o seu negócio, ou o quanto que ele vai alavancar, o quanto que você pode crescer com esse negócio ou não, né? Então, só o fato de você falar de tamanho de mercado, já fala, putz, né? Eu tô resolvendo só isso aqui. Exato. Então tá bom, então eu sei, não que você não deva ou não possa fazer, mas você sabe que você tem um teto. Eu vou crescer até aqui. E talvez eu não consiga nem mudar de região, dependendo se for tão específico assim. Ou não, ou eu consigo ampliar. Agora, nessa questão de investidor, né, que a gente está falando o que o investidor olha e tudo mais, essa coisa de investidor não é muito do QI, ou seja, do quem indica, e aí às vezes fica sempre ali nas mesmas panelinhas, que é até a gente difícil de uma empresa que às vezes não conhece ninguém furar e ir lá e apresentar sua startup, seu negócio, como é que é? Olha, já pode ter sido no passado, mas eu acho que era no passado antes de eu trabalhar nesse mercado. Porque o que aconteceu, né? Principalmente nos últimos anos? Como a gente teve um volume de novos unicórnios, de muita gente levantando dinheiro e ganhando dinheiro com isso, muito IPO na bolsa e etc., o que acontece é, os fundos eles estão competindo cada vez mais por boas oportunidades. Então, a dinâmica de poder estava muito na mão dos bons empreendedores. Para você ter uma ideia, ano passado a gente falou com 1.607 empresas para poder investir em, sei lá, 13, que foi o que a gente fez. Então, a nossa taxa de conversão é 0,7%. Então, a gente tem um trabalho intenso de encontrar esses empreendedores e trazer eles para a nossa rede. Então é o contrário, não é o empreendedor necessariamente que tem que ficar, né, atrás do investidor batendo nas portas, etc. Mas os investidores que fazem um bom filtro, eles não podem se dar ao luxo de, não, se você não me encontrar, Fernando, deixa pra lá, tem outros. Não, se você tiver um negócio que seja realmente especial, eu vou te achar. E essa é a minha missão. Então a gente vai para vários outros estados do Brasil. A gente tem, esse ano a gente tem viagem planejada para Manaus, para Cuiabá, para o Espírito Santo. E a gente precisa achar esses caras porque nosso retorno financeiro depende disso. Então é completamente o contrário. Mas o que acontece na maioria das vezes desses 1.600, vou dizer que 90% deles, a gente tem o papel de ler só essa listinha que você acabou de anotar aí. A gente chega e fala, ok, trincheira. Qual que é o seu diferencial em relação aos outros que estão fazendo exatamente a mesma coisa? A minha interface é amigável, eu tenho um bom atendimento ao cliente e eu tenho uma credibilidade já muito longa, né, um histórico. A gente fala, olha, isso não é trincheira o suficiente, porque se você for comparar exatamente essas mesmas coisas, o iFood te atropela. Então construa uma trincheira melhor. Então vai lá, próximo. Então é muito disso, e a maioria das vezes quando o empreendedor ele não consegue avaliar o próprio negócio e a própria maturidade dele também vai aumentando com o tempo, ele acaba apontando o dedo e fala, esses caras, eles só indicam quem é, né, sei lá, saiu de Stanford e etc. Só que tem alguma correlação porque a pessoa preparada tecnicamente, quanto mais, né, quanto mais histórico e experiência ela tem, mais ela consegue enxergar esses tipos de feedback e ele fazer isso com ele próprio, e quando ele chega pra gente, ele já tá muito mais preparado. Mas isso não significa que as únicas pessoas que recebem investimento são os caras que
fizeram MBA internacional e etc. A gente aqui na ACE, né, até pelos 1.600 que a gente falou ano passado, acho que desde o início a gente já falou com umas 20 mil startups. A gente adora encontrar o que a gente chama de hidden gems, né? Que são aqueles cristais, né? Aqueles diamantes que estão escondidos e que, sei lá, o Éder é de Pelotas, por exemplo. E aí o cara lá no interior, e a gente conseguia achar esse empreendedor, esse player, trazer ele para dentro de casa e ajudar ele a se tornar um player de nível global, isso é um negócio que é muito bacana pra gente. Então, a maioria das vezes, o que o empreendedor entende como é uma panelinha, eles só indicam entre eles, na maioria das vezes é a falta de maturidade dele para entender esses critérios que eu acabei de te contar e que é um negócio muito didático ainda, né? Então, na maioria das vezes, isso é uma coisa que eu fiz quando eu era empreendedor. Eu olhava e falava, cara, o problema da nossa empresa é que os clientes não entendem o produto. O problema é os clientes, eles não querem comprar, eles não enxergam como o produto é incrível e lindo e ótimo. Qual é a solução? Nada. Eu espero os clientes mudarem. E aí isso acaba tirando muito do empoderamento do empreendedor. Então, isso, sei lá, eu tinha 20 anos. Mas quando você ganha uma nova maturidade, você começa a trabalhar de, ok, o que eu posso fazer para que o meu produto seja melhor e aí o cliente não tem que convencer o cara, ele que vem atrás de mim. Né? Então, a maioria das vezes, quando o empreendedor pensa isso, ele está 1 ou 2 etapas atrás da própria avaliação do negócio dele. Pedro, agora, do que as startups estão atrás? É de ser o novo unicórnio do mercado? Ah, legal. A gente tem até uma frase para isso desde o início lá da ACE, que é: você quer ser rico ou você quer ser rei? Porque a gente tem algumas comparações de... Eu até fiz isso numa aula que eu dou lá na SPM na pós-graduação. Quando você pausa e olha, por exemplo, para o Mark Zuckerberg em 2011... A fortuna dele, o percentual que ele tinha no Facebook, já valia 100 bilhões de dólares. Ou seja, ele não vai conseguir gastar esse dinheiro, a não ser que ele monte um programa espacial, sei lá. Só que isso era em 2011. Ele podia muito bem ter vendido as ações dele lá no IPO, falou, toma aqui, colocar um CEO e vou embora. Por que agora, em 2023, ele continua CEO do Facebook? Porque essa é a missão dele. Ele decidiu que ele vai mudar o mundo de várias formas, ele está tentando fazer isso com o metaverso e etc. E não tem quantidade de dinheiro no mundo, a gente já descobriu isso, que vai fazer ele parar. Vai ejetar ele. Não existe. Só que para muita gente tem. Tem muita gente que está empreendendo e fala, cara, é o seguinte, eu vou construir um negócio, vou ganhar maturidade, eu vou construir esse negócio até ele valer 20 milhões de reais. 20 milhões de reais é muito dinheiro, isso vai mudar a minha vida, eu vou comprar uma casa para minha mãe, vou construir tudo de novo e depois ou eu vou ser um grande executivo numa empresa ou eu vou criar um novo negócio e eu vou repetir isso e etc. Porque eu tô atrás do capital e esse capital muda a minha vida e acabou. E aí você tem um certo caminho, né? A empresa ela não pode ficar muito grande, porque quem compra o Facebook hoje? Ninguém, né? Então, né, você tem alguns caminhos. E aí, quando você olha para o cara que quer ser rei, o cara ele tá olhando para um negócio ultra disruptivo que vai levantar muito dinheiro de fora e ele vai se comprometer ou pela vida inteira dele, né? No caso do Mark, por exemplo, ou por 10 a 20 anos da vida dele. Pega o Elon Musk, por exemplo, os caras não precisam mais de dinheiro. Então, a gente sempre tem esse check de perfil com o empreendedor e eu não digo que um tá errado e o outro tá certo, só que o empreendedor e o investidor tem que ter clareza desse caminho para saber o que o cara tá esperando, né? Então, e isso é uma coisa que a gente até fala para os empreendedores conversarem entre si, porque muitas vezes você tem, sei lá, 3 ou 4 sócios e não tem consenso ali. E aí, quando a empresa fica grande e o cara recebe uma oferta para vender por 30 milhões, o cara, não, de jeito nenhum, eu só vendo por bilhão e esse negócio é incrível. E os outros, meu Deus, cara, 30 milhões é muito dinheiro. Então, ter essa conversa também é bem importante. Mas não tem resposta certa ou errada. Assim, eu acho que cada um tem que trilhar o seu caminho e tá confortável com ele. Pra gente aqui, a gente adequa o modelo e o jeito de investir de acordo com a trajetória que a gente enxerga no empreendedor e a trajetória que o empreendedor conta pra gente. Então, se a gente vai investir em um negócio que a gente vai vender daqui a 3, 4 anos, o múltiplo vai ser menor, é um negócio de menos risco, então a gente tem que calibrar para isso e etc. Agora, quando a gente vai fazer uma grande aposta, sei lá, um robô de WhatsApp que faz tradução simultânea quando você está ligando para alguém. Cara, é um produto global, mas você precisa ter um nível de execução muito diferente. Não é um negócio que você vai vender aí para, sei lá, para Vivo no ano que vem. Então, é um outro jogo. Então, é um investimento maior, ele vai precisar de muito mais dinheiro. Talvez a gente precise trazer executivos e gente que seja realmente de nível global. Então, são jogos diferentes, assim. Mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Pedro, pra gente fechar, você quer ser rico ou você quer ser rei?
Eu quero ser rei. Porque, assim, algo que eu acho que é muito bacana no que a gente faz aqui na ACE, e que a missão da ACE, né, é transformar o Brasil por meio da inovação. E a gente sempre olha e fala, olha, eu queria que em algum dia a gente conseguisse abrir o PIB brasileiro e pegar um extrato ali e falar, isso aqui foi a gente que ajudou a fazer. Sabe? E quando a gente tem esse tipo de acesso, como eu falei, né, das 200 maiores empresas do Brasil, 150 são nossos clientes. Então a gente olha para a Vale, para a Petrobras, que são nossos clientes, e se a gente conseguir causar um impacto positivo, esses caras têm uma alavancagem muito grande. E a mesma coisa para os, 150 empreendedores que a gente trabalha. Um cara desses, mais para frente, ele pode ter 20 mil, 30 mil funcionários. As empresas que a gente está trabalhando, Ambev, BRF, esses caras têm centenas de milhares de funcionários. Então é desse jeito que a gente cumpre a nossa missão de impactar positivamente a construção do país. E assim, isso não é necessariamente o jeito mais rápido e mais inteligente de ganhar dinheiro do dia para a noite. Tanto que a gente está nisso faz 10 anos, né? Mas é uma jornada que é bem mais gratificante assim, para a gente. Eu não escolheria outra coisa. Pedro, obrigado por você ter aceitado aqui vir bater esse papo comigo e me ajudado a levar um conteúdo relevante para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa série que começou agora, a Trilha das Startups de Sucesso. Legal, agradeço de novo o convite e eu fico aberto aí para quem quiser falar comigo depois, pode colocar meus contatos ali, para mim é sempre um prazer. Legal, e olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima, valeu, tchau Pedro! Valeu!